Alan dos Santos está magoado após ser chamado de mendigo do Pix. E depois a gente vai trazer algumas notícias sérias dos Estados Unidos lá no Meteoro Brasil. Vamos lá. A gente também tem uma outra questão, Carlos João, que é parece que, na verdade, o que acontece no momento é uma disputa para saber quem é que fica com o espólio da extrema-direita em 2026. Porque não é um grupo coeso e unido. Tem parte da extrema-direita que vai se bandear para o lado do Flávio, mas tem parte que não quer mais vínculo com a família. Célia. E tem uma outra parte, um pouco mais fisiológica, que vai apoiar quem o partido mandar, mesmo que seja o Lula. Então a gente tem essa divisão de pessoas que ainda querem controlar esse espólio. O Nicolas Ferreira, ele já deu indícios, muitas vezes, de que quer ser ele o líder dessa extrema-direita pós-bolsonarista. E ele não quer fazer isso ao lado dos filhos do Bolsonaro. Muito pelo contrário. Ele quer criar um novo clã político a partir da família dele em Minas Gerais. Isso já ficou evidente. Não é à toa que ele arranja briga com bolsonaristas de primeira hora. Não é à toa que ele está, no momento, em um embate com Alan dos Santos, que é o boca de aluguel do Eduardo Bolsonaro. E ele está numa tentativa de desmerecer esse boca de aluguel, chamando o Alan dos Santos de mendigo de Pix. Não sei se você já viu essa treta. Já vi. Eles estão nessas. E o Alan dos Santos está sentindo, né, essa história, porque eles sabem que se perderem o controle da extrema-direita, ela deve cair mesmo no colo de alguém como o Nicolas, de alguém que tem uma força dentro das redes sociais e que já tem uma força política. Ele não é a pessoa mais preparada para isso? Não é. Mas ele é o cara que mais reverbera nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, no Facebook. É o cara mais conhecido, digamos assim, depois da família. Não sei se você concorda que hoje ele é o mais conhecido elemento da extrema-direita depois da família. Concordo. Como ele, o Tarcísio mais velho, tem mais capital político do que o Nicolas, como eu vejo nesse momento, mas concordo que ele é o mais conhecido por conta dessa projeção de rede social. Sim. O Tarcísio tem aquele apoio da mídia, apoio de mercado, que é muito importante também, mas como figura pública ele não tem tanto laço quanto o Nicolas. Vamos dar uma olhada aqui nessa polêmica que a gente já trouxe ontem, mas tem desdobramentos. Colocar o broche mendigo do Pix, Nicolas, para que as pessoas possam entender que ninguém se reergue sozinho. Então, ontem o Nicolas falou que eu sou mendigo do Pix. Eu vou criar um broche, Nicolas, mendigo do Pix. Né? Porque se a virtude é viver do erário, né? Se ser virtuoso, Nicolas, é você ganhar dinheiro do Estado, eu vou usar com orgulho o broche mendigo do Pix, que você, o Renato 38, Weintraub usam contra mim. Porque isso aí vai ser para que eu possa lembrar que não é meu mérito. É mérito de quem acreditou, mérito de quem colocou e falou assim, você merece esse trabalho. Então eu vou colocar o broche mendigo do Pix, Nicolas, para que as pessoas possam entender que ninguém se reergue sozinho. Então o seu xingamento vai servir para mim como um lembrete. Ninguém se reergue sozinho. Parece que sentiu, né, Calejão? Dá a entender que sentiu, mas ao mesmo tempo mostra como é a disputa interna dentro da extrema-direita para ficar com o legado do Bolsonaro, né? Isso ainda vai render muito esse ano, né, cara? E esquece o ódio que você sente do Alan dos Santos, o justo ódio que você sente do Alan dos Santos, porque ele é um cretino, assim como poucos seres humanos nesse planeta, mas aí ele foi bem. Eu dei razão para ele ontem também. Entendeu? Eu concordo com você, eu dei razão para ele ontem. E você vê que é o que diz o Desmond Tutu, quando você não precisa aumentar o tom da sua voz, você melhora a qualidade do seu argumento. Foi o que ele fez aí. Esse argumento dele é bom. Ele está dizendo, não, mas o que tem? Se tem gente que apoia o meu trabalho, você vive do Estado arrotando toda essa fumaça, vendendo toda essa fumaça que você vende aí, de alguém que combate o comunismo, porque o Estado não tem que ser isso, não tem que ser aquilo. Essa conversa furada. O Nicolas, acho que ele nem entra isso, porque ele não tem base teórica para nada, eu acho. Ele é puro, assim,
pânico moral, fica transfobia, apela para esse tipo de coisa muito mais banal e muito mais rasa do que isso. Agora, o Alan dos Santos foi bem aí. E como eu vejo a forma como ele se conduziu e os argumentos são bons, fudeu o Nicolas. O Nicolas não deve ter olhado isso aí e falou, meio que me fudi aqui, né? Porque esse é um bom argumento, vamos deixar essa treta pra lá. Briguem, seus merdas. Vocês dois são dois merdas que não vale o feijão que vocês comem. Então, a gente torce muito pra vocês brigarem. São dois merdas, realmente, eu não discordo disso, no entanto, é o que a gente vê aí, né? Pro Nicolas Ferreira falar isso é muito simples, né? Para alguém que vai colocar a família inteira dele na política e que vive mamando e pendurado em emendas, é muito simples, é muito simples. Inclusive, ele tá lá agora fazendo essas piadinhas aqui, ó. Sabe quem é esse aqui? É o Nicolás Maduro. Nicolás Mamaduro. Esse aqui. Quase acertei essa porra. Esse aqui é o Nicolás Mamadura. Muito bom. A carinha dele. É disso que vive, né, cara, esse deputado aí. Muito Dizer bom, que isso aí só reforça o argumento do Alan dos Santos. Então, e o Nicolas, Helder, apesar dele ter um caminho promissor, dada a cretinice dele, tá? Ele tem um caminho promissor na carreira política dele, ele erra demais, tá? Ele erra demais. Ele se movimenta de uma forma muito errática, ele compra, minha avaliação, pelo menos, quiçá tudo isso tem um método e o ajuda dentro da agenda dele. Mas ele se mexe demais, mano. O Nicolas hoje não tá na mesma posição do Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um foragido do Brasil que se fudeu todo, louco. E tá aí tendo que pedir ajuda. Beleza, ele se saiu bem nessa ocasião. Isso não muda o fato dele estar numa merda lascada. O Nicolas é um deputado federal olhando para posições majoritárias dentro da República. Infelizmente, diga-se de passagem. Mas é o fato. O fato de eu não gostar disso não altera o fato como ele é. Então, mano, é óbvio que você não tem que gastar energia com um aloprado como Alan dos Santos, entrando em treta como essa. Vai brigar com o Eduardo ainda, se for o caso, faz algum sentido. Mas ele se movimenta de uma maneira muito ruim, Helder. Ele gasta muita energia. Sabe aquele jogador que os caras falam que tem o atalho do campo? Porque ele sabe como gastar a energia de uma forma inteligente, otimizar o gasto de energia. E aí o negócio cresce. O Nicolas faz o contrário. Ele corre o campo inteiro e reage a bait de ódio e esse tipo de coisa. Erra demais, mano. Erra demais, mas eu entendo o porquê que ele corre o tempo inteiro no campo. Porque ele tem alguns assessores, tipo assim, para esse tipo de meme, esse tipo de abordagem. Um dos assessores é ligado com o que acontece lá fora. O cara vê antes o que tá rolando na alt-right lá fora e tal. Aí tem uma outra vertente de assessor dele, que é um assessor voltado para o humor de baixa renda no TikTok e no Quai, onde ele pega muita gente também, né? Tá. É humor para Creide, para o Jorge, lá do Quai e do TikTok. Então, ele mistura esses dois e tenta fazer um encampamento total da direita. Pegar desde o cara mais refinado da direita, ligado com as ideias que tá rolando lá fora, até o cara que quer ver o meme de dancinha, de montagenzinha, lá no TikTok, no Quai e tudo mais. Mas como que tomar uma invertida dessa do Alan dos Santos pode te ajudar em qualquer sentido? Não ajuda, né, mano? Mas ele erra também, é o que eu tô falando. Ele erra também pra caralho. Tá. Entendeu? Mesmo tendo esse tipo de background preparadinho ali, para que ele não passe tanta vergonha e atinja mais gente, vai ter uma hora, cara, que ele vai ficar com um argumento meio falho, né? Pô, você tá me zoando aí, mas você tá ganhando dinheiro público, colocando a família inteira no Estado, eu tô aqui tentando me reerguer e se receber piques dos outros é algo ruim, porra, problema seu, vou continuar pedindo porque, né, na cabeça do Alan, eu estou fazendo o meu trabalho de jornalismo e mereço ser remunerado por isso, e aí cada um tem seu público. Mas, de fato, ele acertou. Dessa vez ele acertou, Calejão. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui.
E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!